Preciso que vocês reflitam, até para vocês entenderem o que é de fato nova aliança. A lei era pesada, como algumas pessoas dizem, ninguém conseguia, era um negócio impossível, cara. Por isso que Jesus fez o sacrifício, sabe? Porque era impossível para o ser humano e etc e tal. Primeiro que a lei era para o povo de Israel, né? Mas beleza. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá. Deuteronômio 30, verso 10 diz assim: quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Ou seja, era algo que eles tinham acesso e não estava longe deles fazerem. Não era difícil. Não está nos céus para dizeres: quem subirá para nós aos céus, que nos traga e nos faça-lo ouvir para que o cumpramos? E nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir para o que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Aí ele vai falar de umas certas condições ali, se eles obedecessem, aí se eles obedecessem iam ser punidos, etc. Malaquias 2, do 6 ao 7, olha que engraçado. Principalmente essas pessoas que são antissemitas, né, que falam que os judeus eram um povo ruim, que sempre desobedeceu. É o que eu falo, as pessoas generalizam. Você não pode generalizar. Assim como a geração do primeiro século, os judeus ali foram um pouquinho rudes, teve também judeus muito bons e obedientes, assim também nessa época. E um livro de Malaquias, ele é um escrito posterior ao exílio babilônico. Aqui é o próprio Deus falando, ele está recordando do sacerdócio passado e falando como era obediente. Olha só, vou ler para vocês. Malaquias 2, verso 6 diz assim: a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui está falando do sacerdócio, da função sacerdotal, e ele está relembrando o sacerdócio ali da época de Arão. Então não venham falar para mim que ninguém conseguia, que era isso, que aquilo. A própria Bíblia desmente vocês. Outra coisa também, segundo a Macabeus 3, né, que é um livro escrito no século 2 antes de Cristo, diz assim, segundo a Macabeus 3, verso 1. Enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de uma paz perfeita, por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias, que no caso era Onias III, tá? Na exata observância das leis, ou seja, era uma época que o pessoal estava observando as leis. O templo era respeitado, mesmo pelos reis estrangeiros. Estes honravam o santuário com os mais ricos presentes. A tal ponto que Seleuco, rei da Ásia, subministrava com suas rendas pessoais toda a despesa necessária à liturgia do sacrifício. Isso aqui é do século 2 a.C. Eles observavam e obedeciam às leis. Aí muitos vão falar, isso aqui não vale porque é um livro apócrifo. E o livro de Malaquias não serve? Tá bom. Então vamos para o próprio Novo Testamento. Olha que maravilha que o Novo Testamento vai falar. Lucas, capítulo 1, verso 5 e 6 diz assim: houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí como é que você vem falar para mim que a lei era ruim, ninguém conseguia obedecer? Aí eu pergunto, me mostra esse versículo da sua citação. Eu mostrei um monte aqui que pessoas conseguiam obedecer os mandamentos, até porque eles não eram pesados. Né? Então vamos parar de inventar. Se você não sabe, se você não domina algo, não fale. É melhor do que inventar.
afirmações. Que eu vejo muita gente, né, se denominando pastor, pastora, e falando essas coisas sem dominar o assunto. As pessoas não sabem o que é graça. Pegam um versículo isolado, né, Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Não vai no grego, não vai no contexto. Aí faz uma doutrina e depois não vai conseguir sustentar. Entendeu? Não tem lógica. Ok? Salmos 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, meu sim. A tua lei está dentro do meu coração. Aqui é o salmista dizendo. Aí eu pergunto, a aliança, né? Porque muita gente fala nova aliança. Ok, a nova aliança, mas em que sentido? De renovação, porque eles quebraram, ou de nova que aquela não prestava, vão mudar tudo? Porque em Êxodo 19, verso 5 e 6, diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, todos os povos, porque toda a terra é minha. Se guardardes, né? E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo separado. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Levítico 26, né? Diz assim, verso 44. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pelas mãos de Moisés. E eu acho até engraçado, muitas pessoas, né, pegam um livro de Malaquias, né, e falam, né, ali, cobra dízimo e etc e tal, como se fosse para as pessoas de hoje, para os dias de hoje. Mas por que vocês não pegam isso aqui, Malaquias 4,4? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Ué, por que vocês não guardam a lei de Moisés, então? Porque vocês pegam um certo texto de Malaquias, fazem aplicação, né? E vocês mesmos falam que Jesus aboliu a lei. Só que o próprio livro de Malaquias que vocês usam está falando isso daqui, lembrai-vos da lei de Moisés. Está vendo como vocês usam a Bíblia de forma isolada? Pois é. E eu não estou falando aqui para as pessoas seguirem as leis de Moisés. Estou comprovando que a lei de Moisés ela não tinha que ser anulada porque ela era boa. E aqui é uma instrução nacional. Eu tenho uma consciência disso, correto? Agora a gente vai para o livro de Jeremias para a gente entender de fato o que é a nova aliança. Nesses vídeos aqui eu comprovei que a lei ela não era ruim para ser mudada, tá? E também mostrei algumas coisas do porquê existiam certas leis.